Vamos começar agora o nosso podcast. Será que pode? Eu, Andréa Dias, com Lili, Rizaf e Bibi Sarmento. E nós vamos aqui hoje estar conversando sobre date. Encontro. E aí, vamos começar a jogada? Qual é a primeira jogada? Quem convida? No primeiro encontro, no qualquer date, que seria mais educado, né? Vamos pensar assim. Quem quiser convidar, na verdade. Quem está interessado? Quem tá interessado. Você, Bibi, o que você acha? Eu acho justo. Eu acho justo. Antigamente, eu acho que era convencionado que o homem tinha que convidar a mulher. Hoje em dia, acho que não. Eu acho que tem alguns cuidados que você precisa ter para o primeiro encontro, que eu acho que é o que a gente vai tratar aqui, mas... E a questão do cavalheirismo, onde fica? Ele existe. 2023. Ele existe, eu acho que nunca deixou de existir, né? Como se for um primeiro encontro, né? Normalmente, pelo cavalheirismo, o homem dava iniciativa. Hoje em dia não existe mais isso, né? Então, hoje em dia as mulheres também podem ter iniciativa. Pode ou não pode? Pode. Pode. Então, eu acho um ponto interessante falar que quem convida, que escolhe o restaurante e que paga a conta. Por quê? Importante. Quem convida? É porque você não convidou. Importa o sexo também. Não importa, porque você que convidou, você vai escolher o restaurante. Às vezes a pessoa que você está convidando não tem condição de pagar aquele restaurante. Então você não deu essa opção para ela. Quando você a convidou e quando você escolheu o restaurante. Então, eu acho que aí é muito delicado e é um debate. Uma boa maneira. Eu acredito que você pagar a conta seria o mais ideal se você escolher o restaurante. E se eu quiser dividir? Pode, Bibi? Pode. Eu acho que hoje em dia pode, né? Então, vamos separar o que é formal e do que é informal. Dentro do protocolo formal, dentro da etiqueta que a gente protocolar, o homem que faz o convite à mulher, o homem que paga a conta, né? Hoje em dia, as culturas mudaram, hoje os encontros e relacionamentos acontecem, eles olham lá, ajustam o lugar que vão, então um conta para o outro. Antigamente era tudo surpresa, né? Eu ainda adoro fazer surpresa. Eu também gosto, mas antigamente então o homem nos convidava, né? Convidava a mulher para sair e ele vinha buscar, mas ele não dizia onde ela ia, não dizia nada. Simplesmente levava e daí hoje eu nem saio se eu não sei onde que eu tô indo. Pois é, veja que comportamento diferente, né? Então, a partir do momento que você escolhe, junto com a pessoa, aonde você quer ir, aonde você pode ir, você já está preparado. Exatamente. E daí, pagar a conta hoje em dia é natural. Os namorados novos pagam. Eu ainda gosto que o meu marido pague a conta. Eu acho que Quem não gosta? Lili, mas eu acho que é legal a gente também estar dividindo. Não só quem convida a pagar, mas também dividir. O que você acha? Eu acho que é válido dividir. Mas o mais educado, para mim, mais polido, é que quando você convida, você paga a conta. Porque você não sabe se a pessoa tem uma condição de até dividir com você. Se você escolheu o restaurante... Você não pode ir considerando isso. Não pode considerando isso. Porque... Ou está acordado antes. Então, eu acho que a parte que a gente precisa deixar claro em termos de comportamento é que o comportamento você tem que saber antes. Exatamente. Você tem que saber antes. Você sabendo antes, você está preparado para isso, portanto, você não vai ter surpresa no meio do caminho. A bola é tua. Imagina, você convida seu parceiro, sua parceira, para ir num restaurante 3 estrelas Michelin, achando que ela vai dividir com você e ela pode não ter condição. Só se ela insistir, né? pedir. Agora, se você acordar antes, se você combinar antes, falar, vamos sair, vamos num restaurante, pode dividir a conta sem problema nenhum. Como o vinho, né? Quando você vai no restaurante, Andréa, quem costuma pedir o vinho? Eu. Então você escolhe o vinho, você viu o preço do vinho. Exatamente, mas assim, aí a questão do vinho
Normalmente também quem escolhe é quem convida. Quem convida. Normalmente. Mas às vezes ele não é um especialista, então ele pode... Então, dentro do protocolo, de novo, e da ordem, vamos dizer assim, a escolha do vinho. A escolha do vinho vai ser quem convidou, o homem, um especialista, Exatamente. né, ou o host. Isso. Certo? Esses são ordem as precedências, né? Agora A ordem de quem vai pedir. A ordem Agora é de você. quem vai pedir o vinho. No meu caso, como eu sou especialista em vinhos, né? Fiz 2 cursos numa escola super renomada aqui em São Paulo. Então eu costumo escolher o vinho de acordo com o Os tipo teus de conhecimentos. acordo com os meus conhecimentos, né? Harmonizando com a comida. E também, gente, tem que olhar o preço, né? Claro. Não adianta, né, a gente querer pedir. E já que é combinado, se for para dividir, é legal você até mostrar para o seu parceiro o que você acha desse aqui, se for dividir a conta. Porque a pessoa E às mesmo vezes já a vê o pessoa nem preço e quer fala, beber. tudo bem, né? Então fica uma coisa que você, nas entrelinhas, você dá os sinais, Isso, e você entende. Mas eu acho que uma parte legal disso é você sempre prestar atenção na reação do outro. Se você não tem... Aqui a gente está falando de primeiro encontro. Isso. Primeiro encontro, você não sabe. Se você... Veja quão delicado é se você pensa, se você convida alguém para sair e espera que ele pague a sua conta. Ou que ele divida com você. E você não presta atenção nisso. Né? Então ele diz assim, escolhe o vinho, você vai lá, escolhe o vinho e de repente não está dentro da expectativa do que ele pode pagar. Então acho que é sempre cuidadoso você acordar antes ou você dizer, não, escolhe você. Isso. Né? Escolhe você, mesmo que ele saiba, a menos que você seja um especialista. Que é o caso da Lili. Que é o caso da Lili. Por exemplo, aqui, eu né? não sou especialista, mas aprecio, gosto. E já aconteceu a situação, por exemplo, meu marido não gostava muito, ele me acompanhava. Então, sempre quem fazia a escolha era eu, mesmo tendo conhecimento mais superficial. E causava, às vezes, estranheza, porque a gente sabe que Sim, é mas convencionado. mas Mas é interessante isso, você vê o quê? Que as coisas estão mudando. Mas eu acho que também a gente precisa pensar que você já estava casada. É seu marido, então sim. você conhece a dinâmica da casa. Exatamente. É outra coisa. Aqui, se a gente está falando de primeiro encontro, né, o que causar de Qual impressão que eu quero causar no primeiro encontro. Exatamente. Então, o mais adequado é você deixar a pessoa, mesmo que ela não seja a especialista, não importa. Não o que importa. é o momento. É o momento, né? exatamente. Então, deixa... eu gosto muito de ler os sinais, né? Acho que a gente tem que, de novo, a etiqueta aí, né? A hospitalidade. A empatia. Prestar atenção no outro, né? E sabe, para você conduzir aquele primeiro encontro. Então, acho que isso é muito importante. E aí você vai conseguir saber se vai dividir, né, a conta, se ele vai pagar. Então, no primeiro encontro, a gente já falou aqui o que é mais elegante, o que é mais educado, né, para você causar uma boa impressão, ter um comportamento adequado. E, de novo, vamos voltar naquele assunto do dress code, que é muito importante também no primeiro encontro. Para a gente saber Quais o que as quer, dicas? o que quer passar. Primeiro, de novo, é aquele cuidado, né? O anfitrião com quem tem eu tô saindo. você tem que saber com quem você está saindo, mais ou menos aonde você vai, e aí você escolhe a roupa ideal. Então, aqui a gente pode frisar que é importante que o host, né, o anfitrião, a pessoa que está convidando, essa pessoa Sinalize. Brief. Porque não pode mais ser surpresa, então. Nós estamos indo... Não, amiga, dá pra ser surpresa. Eu já fiz várias surpresas e eu falei, coloca isso e isso você na pode mala. sinalizar alguma Exatamente. coisa. É uma surpresa, mas Vai é legal elegante. você ir com uma camisa. É uma o traje é social. Isso. Olha, Você pode manter eu a acho- surpresa, mas você tem que sempre dar uma brifada
Para não cometer aquelas gafes, né? Principalmente a gente que tem um leque de possibilidades tão grande, Sim. as mulheres, né? Sim, de repente eu a acho gente que vai com a roupa totalmente inadequada. Exatamente. O salto no jardim, na praia. Você vai de salto e um jantar na praia. Exatamente. E onde levar no primeiro encontro? Olha, meu, faz tanto tempo que eu não lembro mais. Bem, eu acho que assim, ao meu ver, pelo que eu lembre, o primeiro encontro você quer impressionar. E daí você leva no quê? Num bom restaurante? Se eu conhecer a pessoa... Como foi o teu primeiro encontro? Eu vou falar, eu preciso dizer qual Essa é uma boa história. Bem, agora que vocês me conhecem bem, sabem que eu sou conquistada pelo estômago, né? Mas no caso, a minha primeira saída com o meu esposo foi o seguinte, ele chegou e falou assim, você gosta de peixe? Meus olhos brilharam, porque eu amo peixe. Meus olhos brilharam e ele disse, então vamos nos encontrar no dia tal, que eu vou te levar num lugar especial. Eu fiquei imaginando um restaurante japonês, já que ele era japonês. Peixe, gosta de peixe. Peixe, já estava pensando um grelhado, alguma coisa assim. Mas não, quando eu cheguei, ele me levou para surpresa. E eu fui elegantemente, né, de acordo com a minha idade, vestida para ir, né, provavelmente no almoço da minha vida. Eu cheguei, ele me levou em um aquário. Olha, que Pra ele visitar perguntou se você gostava de peixe. Eu gostava de peixe, ele me levou no aquário. Faz sentido, né? Mas o meu estômago estava roncando, né? Então, durante as 3 horas de visita ao aquário, 3 horas, porque ele era especialista. Não tinha o chá da tarde no aquário, tinha o chá da tarde? Não, né? Não tinha o chá da tarde, né? Eu fui preparada para o banquete de peixes e tive uma aula, né? Sobre toda vamos falar, históricos, nomes científicos, sobre todas as espécies de peixe. Então, puxando esse gancho. Não que me decepcionou, eu casei com ele, tá, gente? Então, assim, não deu tão errado. Considerando essa história, que eu acho o máximo, eu pedi para ela contar porque eu acho o máximo. Conhecendo. Depois nunca mais ele fez isso, né? Sempre leva Mas o que faltou para ele como host da história? Um conquistador, né? Vamos lá. O que faltou ele ter dito? Porque, obviamente, ele perguntou, você gosta de peixe? Eu gosto. Né? E o que todo mundo espera no primeiro encontro? É ir a um restaurante. Sim, que é o convencional. É o convencional. Ele foi super criativo, não dá para negar, né? Mas o que você acha que faltou? Então, o que hoje a gente teria que deixar como dica do que é importante? Você não precisa dizer, olha, eu vou levar você no restaurante X ou na Estrela Michelin, não. O que a gente tem que deixar? O que é polido? O que é educado? Eu vou colocar bem pessoal, o meu ver, né? Primeiro, a gente não se conhecia, então eu não conhecia todas as minhas características e o meu apetite. Então, assim, faltou um pouco mais de informação. Ok, mas isso é comum acontecer no primeiro encontro. Tá perdoado. Né? Tá perdoado. Mas 2 cuidados, que eu acho que ele acertou em cheio, que é surpreender. Né? Não ser óbvio, sair do óbvio. E uma coisa que ele acertou, que eu sempre gostei muito de conhecimento. Eu era aluna dele. Então, eu era aluna de biologia, então fazia sentido, ele conhecia a aluna, que era uma pessoa interessada, gostava de aprender, então ele falou, nada melhor do que eu mostrar todo o meu conhecimento. Então, ele me levou em algo que eu gosto, que eu disse que eu gostava, meus olhos brilharam, e eu falei com muita uma ênfase, né? Adoro peixe! Achando que ia num restaurante japonês. Exatamente, achando que ia num restaurante japonês. Mas o quê? Ele pegou e falou assim, não, então eu vou pegar a vontade dela de aprender algo que ela goste, e eu vou o quê? Poder ali também explanar todo o meu conhecimento. Mostrar que eu tenho conhecimento, olha que inteligente. Geralmente as pessoas gostam de mostrar aquilo que ela mais conhece. Claro. Então, assim, dá uma estudadinha sobre vinho, se ele vai levar num lugar que tem vinho. Quer dizer, você se prepara para esse encontro. Acho que tem que ter uma preparação. Sim. E é um cuidado que a gente fala, né? Vamos fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala de host, né? O host, normalmente, a pessoa que recebe,
ela também é um fio condutor e uma pessoa que tem que estar preocupada com a inserção das pessoas na roda, né? Então ela tem que estar preocupada com a pessoa, como que ela é inserida nas conversas e então ela precisa se preparar para isso, certo? A primeira vez que ela vai precisa sair, saber disso, não, você né? vai sair. Duas coisas muito legais que acontecem no começo de namoro, né? É você ser apresentado para os amigos, aí aquela coisa, né? Eu quero impressionar. Sim. Quero impressionar e quero ser inserido no grupo. Acho que isso é muito importante. Fala assim, nossa, o que eu posso fazer para ser aceita nesse grupo? Que é importante, né? Na verdade, são os E o amigos outro dele, né? é o quê? Você não pensa em ser inserida, mas você pensa em agradar, que é a família. Né? Você tem que falar assim, eu estou, né, de acordo com a expectativa do que a família sonha, né, para fazer parte. Então você tem que conhecer um pouquinho da história. A minha, você sabe, né? Eu tinha que Você saber tem comer que- com hashi. Isso. Senão eu Você estava- tem que ter conhecimento, né, amiga? Foi. Repertório, você... Pra E conseguir eu, conversar. e eu dou conselho hoje, porque eu era muito jovem, né? Tinha 17 anos. Então, assim, meu conhecimento era muito básico, ainda não tinha um repertório e via necessidade ali, já vi, né, aflorando isso. Você sabe, a gente escutou uma história recente que eu acho que vale a pena a gente trazer, que é justamente quando você vai convidada pelo teu pretendente ou começo de namoro, o quão é importante você conhecer o background da pessoa. E para isso você tem que perguntar, né? E não é chato você perguntar. Eu acho que você precisa saber qual o meio que você está inserido para que você não se surpreenda. Se ele te convidar para um almoço em casa e você não saber como você se portar, né? Então eu acho que são coisas importantes aí para a gente deixar como dica, né? Porque você pode ir totalmente inadequada. Sim, para um conhece os evento, hábitos, né, para da um família. evento, né? Então a roupa é importante para o primeiro evento, A roupa é importante, né? o repertório é importante, Importante. o conhecimento é importante. Para que flua a conversa, para que você seja interessante para o outro, você saber como se posicionar. Eu acho que tudo isso é elegante, né? Eu imagino, até na questão da família, que é mais delicada, né? Do que com os E esse amigos. você tem que ter mais cuidado ainda. Isso né? você tem que ter muito cuidado. Ali pode estar o teu futuro, né? Como foi o seu. Então você realmente... Acho que na hora que você vai já ser apresentada para a família, eu acredito que já tem o briefing pronto, né? Mas, pelo menos dos costumes, que cultura que pertence àquela família. Então acho que vale a pena sempre a gente estudar, né, o terreno. É importante. Faz um reconhecimento antes, né? Isso. O que mais que é chegar lá. importante para o primeiro encontro? A gente falou que quem paga a conta, a gente falou quem convida, a gente falou de dress code, a gente falou de conhecer, né? De conhecer um pouquinho o background da pessoa para que você possa, para que você não se surpreenda desagradavelmente, né? O que mais que a gente precisa saber? Eu vou O falar... agradecimento. Eu acho que depois do primeiro encontro, você tem que agradecer, né? É super educado. Eu acho que a pessoa espera um telefonema no dia seguinte, ou enviar flores, né? Muito obrigada pelo jantar de ontem. Amei, já tô apaixonada pela Lili. É educado, é delicado, Cavalheiro, é gentil, isso. né? É gentil. E pode ser isso dentro do E lado de repente do a gente está homem. falando isso para algumas pessoas que são jovens, talvez isso Nem até sabe o que é isso. Exatamente, pode estar parecendo uma coisa estranha. Mas até eu falei no livro que eu escrevi agora com a Bibi, interessante que eu falo do feminino, do feminista, né, das diferenças entre você ser uma pessoa feminina, o feminismo e o feminismo. E tem gente que não sabe que você pode o quê? Continuar sendo uma pessoa feminina, delicada, com todos os seus direitos de galanteio e mesmo assim tendo a sua liberdade, sua Claro. independência, sua postura feminista. Porque o feminismo a gente está lutando aqui pela igualdade, né? Mas sem abrir mão dos meus privilégios de fêmea. Né? Eu não tenho nenhum problema com isso. isso. Não há nenhum problema eu continuar querendo ser galã
chateada, sim, né? Que ele abre a porta do carro. carro. Exatamente, ser cortejada. A gente gosta A disso. gente pode ter os direitos. Exatamente. Né? A gente não tá perdendo nenhum direito. Em manter o romantismo, né? Romantismo, pelo contrário. Meu marido abre a porta pra você? Respeito. Meu marido não abre, mas ele não pode porque O ele meu fala- abria, o meu abria. Ele não, que ele fala que abre. Às vezes quando é um date, ele abre. O meu abria e principalmente fechava. Porque ele falava. Deixava você lá dentro. Dentro do Fechava carro, dentro do junto carro. com ele. Fechava e trancava tudo. Né? Mas Meu assim. marido abre e fecha. Então, Seu marido abre. parece uma coisa antiquada, mas eu acho que aquela coisa do resgate Tem de que algumas preservar, coisas. né? Tem Eu que acho preservar. que isso te impõe um pouco mais de respeito na relação. Eu acho que a partir do momento que você perde o respeito, a gente pode até não entrar nesse mérito, mas se acaba tornando a relação muitas vezes abusiva, muitas vezes a violência, tudo isso por causa da falta de respeito. Eu acho que isso vai muito da mulher, impor, né, os limites, né, de tratamento, a forma que você quer ser tratada e aí muita fazer uma forma boa isso. condução. A forma como você quer ser tratada. Você pode Induzir isso, isso. né? E o primeiro encontro pode né? ser o último. Pode, exatamente. Lili, primeiro leva pra encontro casa pode ser ou não o leva? último. Quem leva pra casa? Leva Quem pra leva casa, quem? gente, leva. Não, mas você vai como? Ele foi te buscar em casa ou você foi de Leva. Uber? E, olha, Você foi de é Uber? verdade. Tipo, gente, Ou foi agora com o tem carro? Uber. Eu tenho meu te carro. pega Eu ou acho que te... me pega, me deixa, me leva. O carro dele. Fica comigo. Mas o que quiser. Como é elegante também, no primeiro encontro, a pontualidade. Ah, sim. Né? Você não vai, a pessoa te convidou para sair a primeira vez. Né? Segundo as regras de etiqueta, o primeiro encontro Tem que ser seja pontual. pontual. Seja Seja O pontual. ideal é pra sempre, né? Não, mas assim, como a gente está falando aqui de primeiro encontro, É o que primeiro seja. encontro, segundo a etiqueta, é elegante você ser pontual. Né? Que você dá o valor para aquela situação, né? Você respeita a pessoa, né? É um sinal de respeito, né? Do que você marcar um primeiro encontro e chegar... E também não... outra coisa. Não desmarque, não pode desmarcar o primeiro encontro. Não? Não, porque a mulher... Não tem ainda- ideia. Não, pior pra gente. Imagina. Não, né? Só se acontecer um acidente, mas Só, num fora caso isso, infortuito, como diz. Morreu. não. O primeiro encontro, por quê? A mulher, principalmente, você vai no cabeleireiro, faz depilação, maquiagem, você passa o dia se arrumando para aquele primeiro encontro. Aí o cara liga, não, desmarca. Deselegante, Não, né? né? Deselegante. E infelizmente nosso programa também Chegou né? ao fim. Chegou ao fim. Né? Não do programa, mas desse episódio muito interessante. E se você gostou desse episódio, conte para os amigos. E não esqueça de ativar o sininho para ter mais informações dos próximos episódios. Se inscreva aqui no nosso canal e curta, comente, diga o que você quer saber para a gente poder estar discutindo nos próximos episódios.